Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma palestra doutrinária, toda sexta às 19 horas. Sintam-se em casa, no lar de Maria. Vamos convidar o nosso irmão Uriel, que é o nosso convidado de hoje. Uriel, você consegue solicitar para compartilhar aí comigo? Sim, já recebi. Todos. Olá, amigo. Boa noite, Uriel. Satisfação Boa noite. recebê-lo. Amém. Sinta-se acolhido pelo Lar de Maria e todos os que fazem parte desta casa. Obrigado. Uma grande satisfação recebê-lo. Vamos aos avisos para iniciarmos de maneira produtiva o nosso trabalho de hoje. Primeiramente, eu queria mais uma vez reforçar nosso amigo, né, Rafael Lavarini, que está fazendo um trabalho aqui em Pernambuco, né, o seu conterrâneo mineiro, com a obra que foi lançada Os Prisioneiros de Cristo, né? Essa obra, lembrando que a sua renda é toda para a construção da APAC, né? Então, ajude esse projeto maravilhoso. E aqui eu leio a frase desse livro: lembrai-vos dos presos como se estivesses preso com eles, de Hebreus 13:3. É a questão, mais uma vez, né, de pensar que todos nós erramos, todos temos que ter uma nova oportunidade de repensar a vida, se reeducar. Não é isso que Deus propôs na sua lei maior da reencarnação, não é? Então, essa frase nos remete a isso e vamos apoiar esse projeto maravilhoso que o Rafael está dando prosseguimento aqui no estado de Pernambuco, não é? E do livro Bezerra, Chico e Você, eu trouxe a frase hoje: pedras da vida. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que nos oferecem. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo a abençoada luz para o nosso grande porvir. Mais uma vez, todos temos a opção de quanto antes usar o despertar dessa consciência, né, do princípio inteligente, como diz o Livro dos Espíritos, na definição do que seria o espírito, de trilharmos o caminho da ponderação, do racional, da lógica, do bem-querer, do bem-estar, do amor, mas, em alguns momentos, é necessário corrigir o rumo, né? Porque o nosso livre-arbítrio não está sendo bem utilizado. Então, vem as correções das nossas atitudes do plantio errado, né? E aí vem a correção, o despertar através de uma dor, né? De uma prova, de uma situação difícil, para que possamos lembrar, mais uma vez, pela humildade que a vida nos traz, dos ensinamentos do Cristo, né? Então, meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, de Maria Santíssima, sempre nos ajudar nesse trabalho, agradecendo o convite aceito pelo nosso irmão Uriel, de Minas, e estar conosco na noite de hoje, trazendo a mensagem da doutrina espírita que consola e liberta. Obrigado, Pai, que todos que estejam conosco nessa live ao vivo e depois assistindo possam ser beneficiados do Teu amor, da Tua mensagem libertadora. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, Uriel Santos é do Centro Espírita Francisco de Assis, né? Um benfeitor que está sempre junto dos trabalhos de Maria, né? Depois que eu fui ver, né? Estamos ligados na cidade de Patos de Minas, né? No estado maravilhoso de Minas Gerais. Administrador do projeto Espiritismo 24 Horas na internet. Né? Já faço o convite para todos seguirem o Instagram, né? Desse trabalho tão importante e tão benéfico a todos, né? Uriel, 50 minutos, fica à vontade, são todos seus. Obrigado. Muito boa noite aos que nos acompanham agora e aos que forem nos acompanhar em outro horário. Bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de reflexão.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Bruno pelo contato fraterno e por nos permitir essa sexta-feira maravilhosa, desejando a ele uma grande coragem em continuar este trabalho maravilhoso em prol da divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina dos Espíritos, e que essa coragem estenda-se a todos os companheiros abnegados deste Lar de Maria, aí do querido estado de Pernambuco. Um grande abraço a todos vocês. Para nós é uma satisfação, para nós é um contentamento, para nós é de eterna gratidão podermos colaborar na noite de hoje, conversando sobre o tema A Saudade dos que Partiram e o Consolo Espírita. Nós vamos até às 19 horas e 50 minutos, sabemos que o Instagram tem o seu horário um pouco mais curto, tentando abordar essa questão que, primeiramente, nós precisamos deixar consignado que a sua temática, o seu entendimento, a sua compreensão passará intrinsecamente por um convite realizado aos nossos corações e aos nossos espíritos à libertação. A libertação de algemas pesadas, de grilhões pesados, que a consciência, que a nossa consciência mal baratada, mal acostumada, em séculos de desengano, imprime à individualidade, ainda presa aos delírios, que podemos assim dizer, passageiros da materialidade. É preciso, antes de tudo, e eu gosto sempre de falar isso, Bruno, e irmãos e irmãs que nos assistem, é preciso, antes de tudo, termos a percepção, a convicção de que nós somos seres espirituais atravessando experiências corporais, atravessando experiências materiais. E por que é importante conversarmos sobre isso, Bruno? Porque o mundo quer nos fazer acreditar em uma falácia. Quando nós estamos muito próximos a momentos de transição, a momentos de transformação, aqueles que não querem se transformar e as energias que não querem passar por esse convite à transformação, convidam a todos a acreditar firmemente em diversos sofismas, em diversas das mais variadas mentiras. E uma delas é acreditar que nós somos seres completamente vocacionados à matéria. Não, nós somos seres espirituais. Nós atuamos na matéria de forma imortal. Nós representamos papéis neste teatro divino que nos convida a vencer em amor. Quando nós falamos sobre o consolo espírita, no que se refere à saudade daqueles que já partiram, os nossos olhares, em especial, voltaram-se principalmente para o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem, Bruno, muitos imaginam, quando vamos falar daqueles que partiram antes de nós, que iremos ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que iremos falar de dores, que iremos falar de sofrimentos, que iremos falar de desânimo, que iremos falar de nos desesperarmos frente às situações da vida. Não. É preciso se libertar. É preciso termos outro ponto de vista com relação a questões que iremos todos enfrentar. E é por isso exatamente que o nosso olhar foi até o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino não é deste mundo. Sempre que nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo ou de qualquer obra da codificação, pelos mecanismos abençoados que a internet nos propicia, nós precisamos considerar que não são todos aqueles que nos assistem que estão acostumados com a metodologia adotada nas obras codificadas por Allan Kardec. O fenômeno que se viu com a pandemia, Bruno e meus caros amigos, é o de que muitas pessoas que talvez nunca adentraram a uma casa espírita estão se aproximando do espiritismo, estão se aproximando dessa consoladora doutrina através dessas transmissões abençoadas que são propiciadas. Portanto, nós precisamos entender aqueles que talvez não tenham um maior costume em consultar. É preciso entender que o Evangelho segundo o Espiritismo
vai possuir a sua estrutura elaborada da seguinte maneira. Primeiro, entender que o Evangelho segundo o Espiritismo é um miudinho, é um estudo sistematizado dos ensinos de Jesus. Em especial, como ele coloca já na introdução, em especial no que se refere à sua parte moral. Neste sentido, cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai ter mais ou menos a seguinte estrutura. Inicialmente, em sua abertura, nós teremos a passagem ou as passagens evangélicas que serão tratadas, que serão abordadas, que serão observadas tanto por comentários abençoados de Allan Kardec, quanto pelas instruções dos Espíritos, que são textos maravilhosos recebidos por via mediúnica e ali colacionados. No que se refere ao capítulo 2º, que será o objeto central das nossas análises mais pormenorizadas, nós iremos observar, logo em sua abertura, logo no seu frontispício, uma narrativa do evangelista João, que em seu capítulo de número 18 comentará sobre o interrogatório realizado por Pilatos a Jesus quando do seu nefasto julgamento. E dirá o evangelista, e aqui logicamente abriremos aspas, Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse, sois o rei dos judeus? Questionando. Jesus irá responder, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair na mão dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então irá perguntar, sois, pois, rei? Jesus lhe replicou, vós o estáis dizendo, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo para senão testemunhar a verdade. Todos aqueles que pertencem à verdade escutam a minha voz. Antes de qualquer comentário, de nós começarmos as nossas interpretações, não nos esqueçamos de que é preciso ter em mente que, ao ouvir os textos sagrados, a principal procura é a constante busca de responder ao questionamento. O que esse texto quer me dizer? O que ele quer falar ao meu âmago? O que ele quer falar à minha essência que se reforma? O benfeitor Emmanuel, em maravilhosa assertiva, respondendo ao questionamento de número 282, na obra O Consolador, dirá que o Evangelho é o edifício de redenção das almas. Como tal, deverá ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada um dos discípulos ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Nós temos diversos estudos profundamente importantes sobre o Evangelho. Núcleos de pesquisa de caráter inestimável. Contudo, é importante nunca se esquecer o que Jesus falará àquele fariseu de notável intelecto e coração elevado. Nicodemos, transcrita essa lição no capítulo 14 da obra Boa Nova, onde ali Huberto de Campos irá nos mostrar os, por assim dizer, bastidores do diálogo maravilhoso expresso no Evangelista João, capítulo 3, versículos 1 a 12, onde nós temos a lição que não veremos o reino dos céus se não nascermos de novo. Jesus dirá a Nicodemos, muito mais do que ler e interpretar os textos, é preciso senti-los. Mais do que as questões tecnicistas, mais do que as questões de interpretação profunda, nós precisamos sentir o texto. Portanto, ao ler qualquer passagem da Sagrada Escritura, questionemos, no meu momento atual,
com o meu cabedal de aprendizado. O que essa passagem quer me dizer? O que essa lição da notícia divina trazida ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo representa ao meu âmago, à minha essência, e como ela convida à reforma. Para o meu coração, especificamente, quando faço a leitura desta parte do interrogatório de Pilatos a Jesus, sou convidado a refletir no que se refere à palavra verdade. Há muitas verdades sofismadas no mundo. Há muitas parcelas de verdade em nosso dia a dia. Mineiro que somos, recordamos-nos sempre da canção de uma banda muito querida, que é o Skank, onde ele irá dizer: somos dois contra a parede, e tudo tem três lados. Há a minha verdade, há a sua verdade, Bruno, e há a verdade que ainda não temos a capacidade de alcançar. Aquela que os nossos sentidos muito estreitos ainda não conseguem perscrutar, ainda não conseguem atingir. Jesus bem disse a Pilatos que ali, veja bem, Pilatos ali consubstanciava todos os desenganos da materialidade ingente, carregada, eivada de vaidades, orgulhos e egoísmos mordazes. Meu reino não é deste mundo. Portanto, a verdade que Jesus testemunha também não pertence a este mundo. Para pertencermos a esta verdade, ouvindo a voz suave do Mestre, que carrega consigo os eternos ensinos do Pai, é preciso aprender a enxergar este mundo real, este mundo de verdades imperecíveis. O meigo Rabboni fornecerá uma lição maravilhosa no capítulo de número 25 da obra Jesus no Lar, da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, autoria de Neio Lúcio. Quando questionado por Simão Pedro, naqueles cultos maravilhosos que eram realizados em sua residência, sobre o que corresponderia à verdade, o Rabi dirá: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o gênero humano ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Neste sentido, nós entendemos ser a verdade testemunhada por Jesus uma lei perfeita, uma lei inexorável, uma lei imutável, distante ainda para a nossa acanhada compreensão, para a compreensão que ainda está em provas e expiações, para a compreensão que ainda está profundamente aprisionada aos desenganos ofertados por este mundo. Emmanuel, quando prefacia a obra A Caminho da Luz, diz que o determinismo do bem e do amor é lei de caráter universal. Percebemos então que a verdade aduzida pelo Cristo é o mesmo determinismo do bem e do amor. É a mesma lei de caráter universal citada por Emmanuel. Cônscio, sabedor de que ainda não possuímos a capacidade para compreendermos a plenitude desta verdade, o Pai, o Altíssimo, o Eterno, concede-nos, de momento a momento, parcelas desta revelação, que nos permitem, então, ir percebendo paulatinamente este determinismo, este bem, este amor. Ludicamente tratando a questão, entendamos que não se entrega um prato de feijoada a uma criança em fase de amamentação. O gênero humano possui a sua infância, a sua juventude e a sua idade madura. Cada informação deverá, então, ser revelada ao seu tempo, levando-se em consideração a capacidade cognitiva, a capacidade intelectiva e a capacidade moral e espiritual do coletivo que a recebe. Como primeira revelação da verdade, nós encontramos o legislador originário, Moisés, espírito que Deus envia ao gênero humano para se fazer conhecido não apenas entre o povo hebreu, mas também
entre os assim, naquele momento, considerados pagãos. Encontramos em Moisés, e quem nos dirá isso é aquele espírito que assina israelita na primeira mensagem de caráter mediúnico transcrita em o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos em Moisés o germe da mais ampla moral cristã, porém, logicamente, adaptada ao seio da humanidade para a qual foi revelada, sendo os seus ensinos, por mais que nos assustem, completamente apropriados ao estado de adiantamento no qual se encontravam esses povos ao qual foi chamado a reformar. Neste sentido, apesar do avanço material do povo hebreu no campo das artes, no campo da ciência, nós precisamos entender que a necessidade ainda convidava a representações semimateriais em conceitos referentes ao espírito. O grande filósofo do espiritismo, que nós podemos chamar aqui de um continuador direto e dileto da obra de Allan Kardec, afirmará na magistral obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza do gênero humano, exaurir todas as formas de uma ideia, ir até os extremos e complementará Leon Denis, prosseguir o curso normal de sua evolução. Assim aconteceram com os preceitos trazidos por Moisés e por seus continuadores, pelos profetas, tanto os grandes como os menores. A humanidade, meus irmãos, avança. Os conceitos que satisfaziam a infância não mais satisfazem a mocidade, que se prepara para a maturidade. Como segundo a revelação da verdade, nós somos então presenteados pela paternidade universal com o Messias, iniciando a moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, capaz de transformar a terra, apresentando, veja bem, não mais um Deus vingativo, não mais um Deus cheio de vontades, mas, finalmente, este Pai de amor, que nos conclama à união e ao reconhecimento através do seu amor. Porém, é o próprio Cristo, prevendo os descaminhos que o gênero humano imporia à sua doutrina, aos seus exemplos, que faz uma promessa. Intercederá junto ao Pai, para que no momento oportuno fosse-nos enviado um consolador, um advogado, um paráclito, que conosco estaria, conosco permaneceria até o cumprimento de todas as coisas, restabelecendo as reais, permitam-me aqui o pleonasmo de reforço, as reais certezas em seu devido lugar, e ministrando muitos ensinamentos que a capacidade daquele momento ainda não havia permitido revelar. E os descaminhos antecipados pelo Rabi vieram. Os seus exemplos de luz e redenção, pelos séculos de obscuridade, são encerrados, trancafiados, aprisionados em dogmas estreitos e modelos rígidos de comportamento. O Pai de amor e de esperança, vejam bem, retorna a se transformar em uma figura antropomórfica. Novamente fizemos Deus à nossa imagem e semelhança, com desejos, com vontades. Bruno, meus amigos, onde havia vida, colocamos a morte. Onde havia esperança, entregamos o nosso coração ao desespero. Onde havia alegria, construímos a tristeza. A humanidade afasta-se, então, dos caminhos seguros que a conduzem ao reino dos céus. Dessa forma, ganha terreno o materialismo, com toda a sua gama, com todo o seu leque de sortilégios. Então, a evolução não para.
O progresso, ele pode ser sofreado, mas ele encontrará um meio de atingir os nossos corações. Então, bate-nos a porta semicerrada do Espírito, a terceira revelação dessa verdade comentada por Jesus a Pilatos. A alavanca por meio da qual Deus se serve para fazer a humanidade avançar, desenvolvendo as ideias morais, para que os seus augustos desígnios fossem devidamente cumpridos. É preciso arrematar a obra. Dentre os diversos desenganos que são então convidados a uma ressignificação, dentre as diversas desesperanças entregues a uma humanidade em trevas, uma, meus amigos, se faz premente de reforma. É preciso abandonar a ideia do nada. É preciso, permitam-me aqui a expressão, é preciso matar a morte. Não obstante as aparências e as crenças construídas por uma pseudociência, cansada dos mecanismos ilógicos de uma fé cega, é preciso reafirmarmos, a bradas vozes, nada morre. Tudo se transforma incessantemente no reino do Pai. Reino a que faz alusão Jesus ao ser interrogado por Pilatos. Com a consoladora doutrina, nós redescobrimos, sim, porque precisamos redescobrir diuturnamente a nossa essência. Do além-túmulo, antes considerado o nada, e que agora retorna radiante, cheio de vida, percebemos que somos muito mais que um punhado de matéria aleatoriamente congregada. Nós somos, todos que nos assistem aqui, nós somos um passado. Nós construímos um presente e nós originamos um futuro. Nós somos. Uma simples expressão. Eu sou, você é, nós somos. Nós não desaparecemos. Nós não viemos do nada e para o nada retornaremos. Nós somos. Nós existimos. Nós atuamos. Mas verdadeiramente, nós nunca partimos. O reino de Jesus não é deste mundo passageiro. Nosso reino, e vamos sim falar, vamos sim encher os pulmões para falar, nosso reino não é deste mundo passageiro. Nós escutamos Jesus falar que o reino, meu reino não é deste mundo. Mas você já parou para pensar que este reino é também nosso? Que o convite de Jesus é para que integremos este reino? E que para integrar este reino, não há mármore, e ele dirá no capítulo de número 3 da obra Boa Nova, Primeiras Pregações, não há mármore mais puro e mais perfeito que o do sentimento, e nem cinzel que seja superior ao da boa vontade. Para integrar este reino, basta entender e aceitar que este reino é meu, que este reino é seu, que este reino é nosso e que este reino não está aprisionado pela visão estreita da materialidade. Nosso reino não é deste mundo passageiro. A vida, prestemos atenção nisso, a vida é muito maior do que esses meros e breves anos que aqui estagiamos. Meus amigos, vocês que são mais novos do que eu, que já estou abeirando dos 40 anos, quando nós estamos aí estagiando em uma empresa, nós estamos galgando cargos maiores.
quando nós estamos estagiando em um órgão público, nós queremos fazer um concurso de provas e títulos para sermos aprovados em algum cargo daquele órgão público. Essa vida é um estágio. E deve ser levada com respeito, com consideração e na construção do amor. Mas é um estágio. É um estágio que nos prepara para a construção da nossa individualidade iluminada. A vida é além. A vida vai além. Nesse sentido, então, com o Espiritismo, com essa consoladora doutrina, a continuidade dos passos para além da carne não está mais consubstanciada em um mero artigo de fé. O que significa isso? Em simplesmente dizer, morreu, você vai para o céu. Morreu, você vai para o inferno. Está provado. Está demonstrado que a vida continua. Está demonstrado que não há uma quebra. Está demonstrado que aquela nossa expressão que a vovó dizia, morreu, virou santo. Não, nós estamos construindo desde aqui. Nós não estamos mais aprisionados a conhecimentos muito tímidos sobre um destino pré-determinado. Há uma realidade material, uma realidade demonstrada pelos fatos, que irá comprovar os multiformes caminhos percorridos por todas as individualidades além do sepulcro. Não mais sepulcros caiados, mas cheios de vida, representados pelo que fizemos, porque nós somos. O sepulcro que antes estava vazio, meus irmãos, que antes estava circundado pelas lágrimas daqueles que ali acreditavam perceber o fim das amizades, o fim dos grandes amores, o fim da parentela, o adeus às mães, aos pais, talvez a filhos em tenra idade, não é mais uma porta de final, mas sim uma porta de entrada, uma estação que permite o avançar para outros terrenos dessa grande viagem chamada existência. Colocamos-nos agora com os embasamentos que nos são ofertados por essa maravilhosa doutrina acima da matéria. Pelo pensamento, nós já conseguimos vislumbrar a vida espiritual, indefinida, muito mais ampla que a vida corporal, e que agora, veja bem, que agora irá nos apresentar como uma singela e abençoada passagem. A vida é muito maior do que a matéria. Esse estágio é singelo, esse estágio é abençoado, mas é um estágio. O Espiritismo ele vem para expandir o pensamento. O Espiritismo ele vem para abrir os nossos olhares para novos horizontes. O Espiritismo ele vem para descerrar o nosso olhar frente às verdades eternas. E expandindo o nosso pensamento e abrindo novos horizontes e descerrando os nossos olhares frente às imorredouras verdades, o Espiritismo vem para consolar. Consolar, gritando do mais alto monte. Prestemos bastante atenção. A morte não existe. A vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E essa obra é permeada de amor. Consolar, sempre dizendo, a morte não existe. A existência é uma diversa viagem, com estações diferenciadas. Alguns na presente romagem retornarão antes de nós à verdadeira pátria. O que não significa, por favor, o que não significa sobremaneira um rompimento dos laços ternos que sempre irão unir aqueles que estão ligados em amor. A morte não existe.
mesmo em outros planos da existência, mesmo em margens opostas do rio, mesmo na terceira margem do rio, a existência é a mesma. O rio é o mesmo. E nesse sentido, meus irmãos, que felicidade. Que felicidade construída pela Consoladora Doutrina. Que satisfação permitida ao nosso coração, revelando esta bela verdade. As duas humanidades, uma na carne e outra já liberta, reunidas em uníssono, trabalhando para concretizar os desígnios do Eterno. Os seres amados que antes julgávamos perdidos estão junto de nós, em pensamento, em sentimento, em forma, pelos elos indeléveis do amor. Eu me lembro que uma senhora me questionava. Seu filho havia partido. E ela me dizia que sempre ouvia outras pessoas dizendo que sonhavam com seus entes queridos que haviam desencarnado. E que ela não havia ainda conseguido sonhar com seu filho. E eu dizia a ela, sabe aquela noite que você foi dormir desconsolada, triste, chorosa, e que no outro dia você acordou com um novo ânimo para retomar as tarefas do dia a dia? Ele foi ao seu encontro, dizendo que os planos são diferentes, mas que a vida continua. Que ele está ao teu lado, te abraçando, te confortando, te consolando, e que o amor nunca acaba, apenas se fortifica. Há uma belíssima construção apresentada por Allan Kardec, logo no primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, quando ele tenta responder a pergunta a espírito. E nessa construção nós percebemos o quanto é ilógico, por exemplo, crer que aquele que pensa em nós enquanto encarnado não deve mais pensar após o desencarne. E que, logicamente, pensando, não poderá mais pensar naquele ou naquela que amou. E pensando nos que amou, não irá querer se comunicar com eles. E estando em toda parte, não estará ao lado daqueles a quem amou. E estando ao nosso lado, está proibido de dizer, mesmo que por energia, que apesar da distância, tudo está bem. Que apesar da distância, não há quebra. Que apesar da distância, o amor continua. Não há, de forma alguma, nós estamos em 2020, não há mais respostas. Não há mais respostas que se distanciam da lógica. Não há mais espaço para respostas que não se coadunam com a realidade apresentada. E a realidade, meus amigos, é uma só. A vida não cessa. A vida continua nas mais variadas manifestações de beleza e de grandeza. O rio continua a fluir. Um grande poeta nacional, Raul Seixas. Não vou cantar, Bruno, não vou cantar, porque eu não quero expulsar as pessoas que pacientemente estão aqui conosco. Mas ele irá dizer, gosto muito dessa música, porque o mineiro gosta muito do trem. Tudo pro mineiro é trem. Me dá um pão de queijo com trem? Ou pega aquele trem ali para mim. Mas Raul Seixas, ele irá cantar. Oi, oi o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon. Vem fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir?
pois o trem está chegando. Está chegando na estação. É o trem das 7 horas. É o último do sertão. Nas inúmeras estações, uns vão embarcar nesse trem antes de nós. Ele está chegando para todos nós. Eu me despedi de um grande amigo quando ele tinha... Eu tenho 37, nós éramos da mesma idade, quando ele tinha 33 anos. Ele desencarnou por câncer. E quando ele descobriu que estava com câncer, logicamente, vejam bem, meus irmãos, vejam bem. Nós não queremos nos despedir daqueles que nós amamos. Se pudéssemos, estávamos junto deles o tempo todo. Logicamente, surge um sentimento de revolta. Nós precisamos admitir isso. E eu me lembro que conversando com ele, quando ele nos disse que estava com câncer, e a revolta surgindo em nossos corações, ele simplesmente nos diz: a partir do momento que nós reencarnamos, todos nós temos uma doença que é chamada tempo. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos embarcar no trem. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos nessa estação. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos no trem das 7 horas, no último desse sertão que nós enfrentamos. Amigos, amantes, filhos, filhas, irmãos, irmãs, pais e mães. O trem passa. O trem está passando. Uns ficam, outros nele embarcam. Outros partem. E parte daquele que parte fica conosco. Porque partem, mas não desaparecem. Mudam de plano, mas não fenecem. Continuam conosco, em amor. Veja bem, saudade? Sim. Saudade dos momentos vividos, dos aprendizados construídos, das dores enfrentadas, do amor concretizado. Saudade? Sim, com certeza. Porém, desespero? Nunca. Evitemos o desespero. A morte não é o nada. A morte é uma etapa. Dolorida, sim. Muitas vezes. Porém, ela é necessária para a renovação. Necessária para a reconstrução. Necessária para a elevação. A morte não é o nada. A morte não é um adeus, mas sim um até breve, em páramos, em lugares mais abençoados. Na obra Escrínio de Luz, Emmanuel convida a todos nós a uma impactante reflexão sobre o desencarne. Não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a lhe congelar os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a lhe escurecer a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança, com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto que nos arroja em vigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na reparação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem. Com o valor de tua renúncia, com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios
as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz. E por enquanto, veja bem, não passamos de meros aprendizes na Terra, amealhando conhecimento e virtude, em gradativa e trabalhosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los à treva. Nada perece. Tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte, escutemos bem, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. 4 minutos restando para terminarmos a nossa fala, o companheiro Bruno convidou-nos para tecer essa breve explanação sobre o consolo ofertado pela doutrina dos espíritos em relação à saudade daqueles que partiram. E Bruno, nós temos apenas uma resposta. Aprendemos com essa maravilhosa doutrina que eles não partiram. Continuam conosco. Continuam a nos abençoar. Continuam a nos acalentar. Continuam a nos acalmar. Não há mais a morte. O Espiritismo mata a morte. A vida continua em radiantes e brilhantes atmosferas de amor. Henry Scott Holland faz um sermão maravilhoso na missa de desencarne, vamos assim dizer, do rei Eduardo VII, em um belíssimo texto com autoria muitas vezes erroneamente atribuída a Santo Agostinho. E ele dirá, e aqui ao final nós encerraremos a nossa palavra: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Por favor, não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Por favor, rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de qualquer tipo, sem nenhum traço de sombra, sem nenhum traço de tristeza. A vida significa tudo. Significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que, veja bem, por que eu estaria fora dos vossos pensamentos, sendo que me encontro apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe. Eu apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua. Continua linda, continua bela, como sempre foi. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Que maravilha, não é? Quanto reflexões profundas, né? Você não foi fácil, hein, Uriel? Não foi superficial, você foi profundo. Que a doutrina pede isso, né? E diante dessas mensagens, meus irmãos, tão
acalantadoras, né? Não poderia eu esperar um bálsamo tão carinhoso, tão acolhedor, como o Uriel trouxe hoje, de maneira tão especial para todos nós. Grandes verdades, mas não conclusões, nos foi apresentada hoje, né? Estamos nessa busca, por isso esse caráter filosófico da doutrina, dessa verdade, desse conhecimento, dessa maturidade espiritual que percorremos no caminho. É um caminho que gostamos de compartilhar. Hoje o Uriel está compartilhando do caminho dele conosco. Sementes dele foram plantadas no meu ser. Eu, a partir de hoje, sou parte de Uriel também. E assim são as pessoas que passam por todos nós. Quando se existe a empatia, o sentimento é gerado, não só a reflexão é passada. Existe o sentimento energético de identificação com aquela reflexão, aquilo interagiu no meu ser. E os nossos entes queridos, nossos amigos queridos, pessoas com quem a gente passa a desenvolver a afinidade do trabalho, do bem, elas passam a contribuir no nosso ser, não é? Quem nós somos? Somos o animismo nosso de vidas pretéritas, de nossas personas anteriores. Somos a sociedade que influi na constituição do meu ser, a família na qual estou inserido e aquelas pessoas que entram no meu trem da vida, não é? Fazem parte do meu vagão. Então, essa é a construção. E o Evangelho de Jesus está ali, como o Uriel utilizou tão sabiamente, não é? Como o roteiro maior para conduzir os ensinamentos de consolo da noite de hoje. E essa sua conclusão final, não é, como você vem e coloca para nós, né? Não existe consolo maior do que dizer que a morte não existe, não é? Existe uma perda, né, na nossa história, como você pontuou tão bem no início, né? A história, quando a espiritualidade deixou de ter um grau ponderado de importância e a gente substituiu pelo materialismo, no qual estamos presos até hoje ainda, né? Ou seja, diante de situações de pandemia, não é? O materialismo sempre está ditando o que fazer ou o que não fazer diante dos seres, né? Mas fica aí a reflexão mais uma vez. Eu vou divulgar bastante essa palestra de hoje, de tão importantes ensinamentos, e que nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, os amigos, todos aqueles estão conosco. Essa é a grande mensagem fundamental. Estão conosco em sonho, estão em pensamento, porque nada está separado, nada está isolado, nós estamos interligados o tempo todo pelo pensamento, não é? Isso está na doutrina espírita, todos esses ensinamentos, então não vamos perder. Nossa próxima palestra será com o nosso irmão Marcelo Cesário, tratando a saúde mental do espírito, né? A saúde mental não é só do encarnado, não, é do espírito como um todo, né? Marcelo Cesário é lá de São Paulo, né? E vai estar aqui conosco também na próxima palestra doutrinária, na sexta-feira. E amanhã, não é, nosso programa quinzenal, pelo nosso canal do YouTube e na TV 7, nós estaremos dando continuidade ao assunto obsessão com seu João Batista Sobrinho, trabalhador do Lar de Maria, amanhã às 17 horas, todos convidados. E mais uma vez fica o nosso convite, acessem www.nrlardemaria.com.br. Conheça todos os trabalhos sociais que a casa faz, com as gestantes, com as mais de 600 cestas básicas que atendemos todo mês, com as 5 casas que fazem parte do grande projeto Lar de Maria, o trabalho de atendimento a dependentes químicos. Então, conheçam todo o trabalho, fica o convite para participar, não é? Se não pode financeiramente, veja o seu tempo, que é um grande patrimônio, como colocou o Uriel mais uma vez, né?
Eu costumo dizer que o tempo é a única unidade de medida que nós temos como por misericórdia divina. Porque o tempo ele só existe para o espírito que está em desenvolvimento, que o espírito precisa encarnar ainda, porque depois que encontramos o amor e somos espíritos superiores, não preciso mais desse referencial. Hoje ele é a misericórdia para poder ver o quanto eu já percorri, não é? E ser grato para o que eu tenho a percorrer ainda. Então, é uma maravilha. Mais uma vez, agradecemos ao nosso irmão Uriel. Vamos devolver a palavra para ele conduzir a prece final. Gratidão a todos. Meu irmão, quando eu estiver em Minas, a minha caravana desse ano 2021, infelizmente, foi suspensa. Nós iríamos aí, né, um grupo do Lar de Maria, mas vamos esperar passar essa situação para as casas voltarem a abrir e a gente visitar vocês aí, tá? Um beijo no Maravilha. coração. Parabéns pelo Obrigado. projeto, meu irmão. Obrigado. Bruno, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Foi uma sexta-feira maravilhosa. E, logicamente, para encerrarmos, aos que se sentirem confortáveis, nós sempre dizemos isso, nós convidamos a realização da prece. Então, que todos possam fechar os olhos nesse sentimento de intronização, onde nós nos reconectamos com o nosso eu profundo. Vencemos, meus irmãos, vencemos, minhas irmãs, mais uma semana. Talvez tenhamos começado essa semana com tantas dúvidas, com tantas incertezas, mas nunca nos esqueçamos. Deus é o ponto final dos nossos destinos. E Ele lutou conosco. E nós estamos aqui. Nunca percamos de vista que o Altíssimo, que nos fez vitoriosos ontem, nos fará vitoriosos hoje e continuará a fomentar a nossa vitória amanhã. Vencemos, meus irmãos. Vencemos, minhas irmãs. Mais uma semana. Agradecidos, acima de tudo, antes dos petitórios, agradeçamos, porque aqui estamos, aprendendo, crescendo, com os ensinos abençoados de nosso Senhor Jesus Cristo, sustentado pelos amigos de luz, que não esquecem os seus irmãos menores, e como foi dito hoje, amparados por aqueles que podem estar em outro plano, mas que não estão sobremaneira distantes de nós. Nós estamos todos ligados em amor. Talvez a tua mãezinha já está do outro lado. Ela te diz, eu te amo. Talvez ao teu pai. Ele te diz, eu te amo. O teu filho, a tua filha, o teu irmão, a tua irmã, o teu amado, a tua amada. Todos lhe dizem, eu te amo. Estamos juntos nessa escada infinita de luz. Sigamos confiantes. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Uriel, mais uma vez. Quando tiver para Pernambuco, quando voltar às trabalhos presenciais, vamos fazer algum evento e vamos lhe convidar. Estamos juntos. Amém. Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã e na próxima live.